Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Word Descomplicado. Hoje vamos aprender como criar e personalizar listas numeradas e com marcadores. O que são listas numeradas e listas com marcadores? Quais são as diferenças e aplicações de cada uma delas? A lista numerada apresenta itens em uma sequência lógica, utilizando números, letras ou para indicar a ordem de elementos. Quando usar? Quando a ordem dos itens é importante, como em instruções, passos de um processo ou classificações. Um exemplo comum que nós temos de listas numeradas, temos o caso 1, 2, 3, 4 e por aí fora. Depois temos o caso A, B, C e por aí fora. Temos o caso, este caso aqui e por aí fora. São exemplos de listas numeradas. Nesse caso, pode ser indicado para ou usado também um exemplo prático de onde usar. Estamos a falar o exemplo de uma receita. Qualquer os passos a serem seguidos numa receita de fazer algum alimento ou preparar algum alimento. Por exemplo, nesse texto, nesse caso de formatação do Word, nós podemos dizer que, ok, o passo número 1 vai selecionar o texto, o número 2 vai fazer o clique no texto, então nota, o passo número 1 selecionar o texto, passo número 2 selecionar a fonte, o passo número 3 aplicar o estilo. Então, esse aqui é um exemplo de listas numeradas. Um exemplo de listas não numeradas. As listas não numeradas, estamos a falar daquela que a sequência dos elementos não importa muito. Nesse caso, nesse último caso de listas não numeradas ou listas com marcadores, tanto faz como quiser chamar, as listas numeradas não com marcador, né? Quando os itens são colocados de forma de tópicos, ou nós queremos colocar só os itens, não nos importa muito a organização desses elementos. Quais são os elementos ou os itens, né? Os marcadores mais utilizados? Nós temos os chamados bullets, que são bolas, este exemplo aqui, os bullets, os quadrados, se nós formos aqui podemos encontrar. Depois temos outros, aqui tem todos os elementos de listas não numeradas. As listas numeradas, temos esse exemplo, são os exemplos das listas numeradas, tem uma sequência lógica a ser seguida. Agora vamos utilizar um determinado exemplo para ver como é que seria isto na prática. Vamos aqui simular a inserção de um texto, né? Vamos usar a mesma função que a gente aprendeu nas aulas passadas e vamos falar que vamos ter, por exemplo, 7 parágrafos com uma frase cada. E vamos gerar o texto. Pressionamos Enter e temos aqui os parágrafos. Feito isso, nós vamos também deixar isso mais formatado para ficar bonito e vamos inserir o exemplo de uma lista com marcadores. Então, aqui está. Temos uma lista com marcador. Quer dizer que a ordem dos itens não importa. E se for, nesse caso, listas ordenadas ou numeradas, então utilizaríamos este modelo, este, nesse caso, este, e são tantos. Isso depende muito da necessidade do utilizador. Então, o importante é saber onde ir e quando aplicar. Temos o menu inicial. Em algumas versões do Word, aqui diz que é o menu base. O menu base é o menu base. Aqui no friso, na formatação de parágrafo, nós temos vários elementos a serem utilizados. O caso de listas, formato de listas, né? E aí vai. Aqui em cima sempre aparece o último utilizado. Se eu usar aqui e fazer isso, aqui aparecem os últimos utilizados. A lista ordenada usando número e a lista numerada usando alfabeto. E aqui também acontece o mesmo caso. Existe também caso em que nós podemos definir os nossos próprios marcadores, né? Aqui definirmos um e selecionamos qual é o símbolo a ser aplicado e aí vai.
Então, é uma coisa intuitiva que você deve fazer para conseguir personalizar os seus documentos. Também temos um caso que é a criação de personalização dos marcadores de forma hierárquica. Aqui eu tenho este aqui, eu posso apagar e a partir daqui adicionar um outro elemento, fazer assim, poderia ser até aqui e colocar um desse. E aqui eu tenho a hierarquia, poderia quebrar aqui, talvez, para falar que é mais um outro, depois quebrar mais em algum sítio, assim. E tenho, esta é a primeira hierarquia, esta é a segunda, e ainda aqui eu poderia ter mais uma outra hierarquia, e assim vai. Então tenho essas variantes todas, ou aqui eu faço uma formatação diferente, aqui também eu faço uma formatação diferente, e eu tenho todos os níveis aqui associados. Também tem esta opção que pode ser utilizada em função dos tópicos inseridos. No nosso caso, aqui está feito. Também é possível ajustar os alinhamentos usando esta opção e a partir daqui vamos em espaçamento e a partir deste espaçamento nós definimos o recuo a ser feito e aqui o espaço que deve sobrar entre o marcador e o início da frase. E se quiser alternar, assim, uma dica, né? Uma dica extra, uma chave de ouro, se quiser alternar aqui entre marcadores e que utiliza Shift mais Tab. Note que eu posso fazer Shift e Tab. Aqui está. Então, ele volta e aqui vai. Clico sobre o marcador, pressiono Tab. E se quiser alternar, então é Shift e Tab. Aqui está. Todo o recuo se desfez. Poderias utilizar a forma que nós fizemos aqui ou utilizando esta. A que mais for fácil. Para ti, é a que utiliza. É um método básico, não tem muita história por aí. Agora que você já sabe como criar estas listas, o resto é criatividade, né? Podes personalizar do jeito que você quiser no Word, não existem muitas histórias, né? Não existe muita complexidade para fazer isso. Você pode usar o jeito que você bem quiser, adicionar novos marcadores. Com isso, você está pronto para avançar ou dar um upgrade nos seus documentos. Não se esqueça de praticar e aplica essas técnicas todos os dias, né, que você for pegar o seu computador, todas essas técnicas para conseguir ganhar mais craqueza, né, ou mais profissionalismo, porque não existe um mestre que não pratica. Então, fica ligado e até lá.